Vamos começar a ler novamente, no versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, a repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Isso foi no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, quando as multidões estavam ali, indo até o Senhor Jesus, indo e vindo, e eles não tinham tempo nem para comer. Aí foi preciso Jesus chamar eles para repousar um pouco. E foram sós num barco, em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ou seja, os discípulos estão aí falando para Jesus algo que parecia ser muito sensato, né? O correto. Mas no versículo 37 diz: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhes vós de comer. Dá-lhes vós de comer. Talvez Jesus estava testando, né, a fé deles, para ver o que eles iriam dizer. Veja, meus irmãos, o que eles vão dizer. E eles lhe disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Veja, interessante que no versículo 30 diz que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram para o Senhor Jesus tudo o que eles tinham feito e o que tinham ensinado. Eles não só ensinavam, mas eles fizeram muitos sinais e prodígios usando a fé em Cristo. Então, provavelmente, ali estava na hora deles terem a atitude que Jesus haveria de ter. Mas, ao invés disso, eles revelaram o quê? Revelaram a sua fraqueza. Eram homens de Deus, mas eram fracos também. Muitas vezes faziam milagres, oravam, Deus respondia. Eles faziam grandes sinais em nome de Jesus, mas tinha hora que eles falhavam também. Interessante que Jesus disse: dá-lhe vós de comer. Era para eles dizer assim, se Jesus está mandando nós darmos eles de comer, então vamos dar, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar direitinho aqui. Não é isso? Mas olha a resposta deles. Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os a seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 pães por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães
Eram quase 5.000 homens. Amém, meus irmãos? Quase 5.000 homens. Veja que o que aconteceu ali naquele dia foi que os discípulos tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. E esta experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus, com certeza ensinou para eles que nem sempre o Senhor Jesus vai fazer aquilo que o ser humano julga sensato, julga o correto, julga ser o que deve fazer. Os discípulos estavam pensando de acordo com a lógica humana, estavam pensando de acordo com o pensamento humano. Todo mundo pensaria dessa forma. Não é verdade? Eles chegaram para Jesus e disseram para Jesus despedir a multidão, porque já era tarde, não tinham o que comer. Qualquer um ali iria pensar assim. Mas o Senhor Jesus, ele não está submetido ao que o ser humano entende que é o certo. Ele não está submetido. Ele pode fazer sempre algo melhor. Amém, meus irmãos? Ele tem poder para isso. E como de fato ele fez algo melhor. Algo que sobrepujou a lógica do ser humano. Sobrepujou aquilo que eles achavam que era o certo, que era o melhor. Ou seja, eles humanamente pensando, falando, eles sabiam que o melhor a se fazer era despedir a multidão. Mas Jesus sabia que tinha algo que poderia ser feito, inclusive pelos apóstolos. Eles poderiam ter tido essa atitude do Senhor Jesus. Ter pego os 5 pães e 2 peixes. Primeiramente, procurado saber quantos pães e peixes tinham ali e pedido a Deus para multiplicar aqueles pães. Amém, meus irmãos? Amém. Se não me engano, eles conheciam, bem o Velho Testamento. Se não me engano, lá no Velho Testamento, falava dos milagres que Eliseu, discípulo de Elias, tinha feito. E um dos milagres que Eliseu tinha feito uma vez foi multiplicar os pães. 20 pães foram multiplicados ali para satisfazer a 100 pessoas. Eram 100 homens que estavam ali precisando se alimentar e só tinha 20 pães. E aqueles 20 pães conseguiu fartar aqueles 100 homens. Eles conheciam o Velho Testamento, que o povo de Israel estava lá no deserto com fome, e Deus mandou cordonizes, Deus mandou o maná do céu para aquele povo não ficar com fome. Eles conheciam, eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo é todo-poderoso para fazer milagres. Eles estavam ali junto com o Senhor Jesus, vendo os milagres que Jesus fazia. Então, naquela hora ali, o Senhor Jesus fez algo muito melhor do que despedir a multidão. Jesus mesmo multiplicou aqueles pães. Só isso? Não. Sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é a experiência com Deus. Mas eles só puderam ter aquela experiência com Deus, com Jesus, porque eles estavam andando com Jesus. Eles estavam ali do lado de Jesus, fazendo a vontade do Senhor Jesus. Toda pessoa que quiser poderá ter uma experiência com Jesus Cristo. E a pessoa que tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, nunca, jamais vai deixar de crer nele. Porque não tem como eu deixar de crer nas coisas que eu sei que existem, Por exemplo,
Que dia eu vou deixar de crer que existe uma igreja aqui, que tem alguns irmãos aqui agora? Tem como eu deixar de crer? Se eu já tive a experiência de estar aqui na igreja com os irmãos todo esse tempo, então como que eu vou deixar de crer? Assim também, se a pessoa ela tem uma experiência com Jesus, jamais ela vai deixar de crer no Senhor Jesus. Agora é só isso? Para terminar essa palavra. É só isso? Não. Ô, pastor Elias, mas eu já tenho uma experiência com Jesus. Então significa que você conhece o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz, conheçamos e o quê? E prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? É a mesma coisa que dizer, tenhamos a experiência com o Senhor e prossigamos em ter a experiência com o Senhor. Aqueles discípulos, até o final da vida deles, eles viveram tendo experiências com Deus. E até hoje eles estão tendo lá na glória. Amém, meus irmãos? Até hoje, aqueles discípulos estão tendo experiência com Deus. A experiência com Deus, ela é eterna. Graças a Deus. Nós vamos, nesse momento, orar pela saúde. Vamos expulsar todo o mal, toda doença. E nós cremos que o Senhor Jesus está aqui para ouvir a nossa oração nessa noite. Amém, meus irmãos? Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.